A UVP11 é o novo ETF de ações brasileiras com foco fundamentalista. Mas e aí? Isso aqui é mais do mesmo ou a gente começou a revolução dos ETFs aqui no Brasil? Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e, primeiro de tudo, eu fico muito contente por a gente ver cada vez mais iniciativas virando aqui o canhão oficialmente para os ETFs. Isso aqui já está no meu radar desde o ano passado. Na realidade, para qualquer um que entende um pouco de ETFs e acompanha esse mercado, sabe que cada vez mais teremos soluções olhando para o mercado brasileiro. A gente já teve com o Primo Rico, que é uma personalidade influente no mercado, querendo ou não. Agora o Raul Sena com essa proposta, isso é excelente. Tem meu total apoio moral aqui em relação a isso. Fico muito feliz que esse mercado está ganhando força. Agora fica o alerta, obviamente, você não deve investir no AUVP11 porque você gosta do Raul Sena, assim como você também não deveria investir lá no GPUS11 por conta do Primo Rico, e você também não deve odiar esse produto por conta de talvez você não gostar deles. Você tem que analisar o produto friamente, o que ele quer dizer, como é que ele funciona e ver como isso se encaixa, se é que se encaixa, na sua carteira. É mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Eu vou focar aqui em comentar pontos muito mais específicos que a galera não comentou por aí. Todo mundo acho que quis hypar nesse tema para ganhar os likes e os vídeos, mas efetivamente a gente fala de ETFs aqui no canal todos os dias. Eu até deixei baixar um pouco a poeira para nós aqui fazer uma análise muito mais fria dos pontos que a grande massa já está cansado de ouvir. Então, de fato, a gente está dividindo aqui bastante opiniões em relação aqui ao UVP11. Tem muita gente falando bem e vai comprar só porque já é aluno, muitas vezes, da UVP. A UVP tem uma fama boa na internet, né? Eu vi que tem uma legião, assim, de fãs que falam muito bem, defendem. Realmente, o Raul Sena, ele é um empresário muito bem sucedido e é um gênio do marketing digital, assim como o Primo Rico. Se eu conseguir, cara, acho que uns 5% da inteligência do marketing digital deles aqui, já estarei muito satisfeito aqui com a Resulta Capital. Mas vamos lá. A gente viu aqui muitos discursos muito rasos em termos simplesmente da análise de produtos, tá? Então, a gente falou que o Raul aqui, ó, personificação do título, lobo em pele de cordeiro, meteu a faca nos inscritos como Primo Rico, a galera defendeu, enfim, o ponto todo é o seguinte, o AUVP11 ele basicamente traz uma proposta muito mais fundamentalista, com muito mais fatores aí, de certa forma, de valor para as empresas que ele quer incluir no índice. Então, ao contrário do Ibovespa, e pelo que eu analisei aí das falas do Raul, ele não gosta muito. Uma coisa que ele fala que Ibovespa é um índice de trader. Eu discordo fortemente disso, porque eu entendo a mensagem que ele quer passar, mas acho que é uma mensagem sendo passada da forma errada. A questão do volume de negociação não quer dizer só que as pessoas estão usando para tradar. Muitas vezes é porque são os papéis mais procurados. É uma coisa falar que o S&P 500, só porque ele tem as ações mais negociadas do mundo, eu sei que não é esse o fator que cria o índice, mas só porque tem aquelas empresas lá também não é necessariamente um índice de trader. Mas enfim, formas e formas. Então basicamente aqui eles olham muito mais para lucro, ROI, margem, dívida, governança. Fazem aqui algumas exclusões de setores, passam em filtros rigorosos e aqui um rebalanceamento anual. Isso aqui é um risco gigantesco que eu vou comentar ali para o final do vídeo. Abrindo aqui o site do BTG, para quem já abriu ele mais de 5 vezes, sabe que ele tem aqui geralmente falta de informações sobre os ETFs que eles lançam. Parece até que eles se esforçam para não vender os produtos que eles botam no site. Porém, magicamente, nesse produto veio muita coisa. Muito interessante. Fica aí o apelo à equipe do Raul, da UVP. Eu sei que eles têm um contato fortíssimo com o BTG para reforçar lá para o BTG criar novos materiais publicitários para os outros ETFs, tá? Porque parece que falta vontade dos caras venderem os outros ETFs. Não botam quase nada de informação. Mas aqui, hoje, pelo menos, tem muita coisa para ser analisada. Então, olhando aí o funilzão justamente aqui do índice, vou passar bem rápido isso aqui, tá? Eu sei que se você clicou até aqui, você provavelmente já viu umas 15 análises desse vídeo, eu não vou ficar falando que todo mundo já disse. Então vamos lá, pelo menos 5 anos de listagem, beleza. Capitalização de mercado aqui acima de 3 bi, ok. Acima de 100 milhões aí em termos aqui de negociação. Então, de certa forma, tem um índice de negociabilidade indiretamente exposto aqui. Faz um filtro de qualidade para não pegar empresa em RJ, excelente. Faz uma exclusão aqui de alguns setores. Isso aqui é questionável, mas a metodologia é baseada naquilo que eles escolhem, então, enfim, né, são escolhas. E aqui, na minha opinião, tem alguns pontos que, enfim, né, é a mágica do produto, querendo ou não, é essa a proposta da entrega deles, mas basicamente aqui tem bastante coisa a ser discutida. Então, a seleção dos ativos vem basicamente em lucro positivo dos últimos 5 anos, endividamento inferior a 3 vezes EBIT e o ROI acima de 10%. Também tem a margem líquida superior a 8%. Então, aqui eles trazem muitos valores absolutos. E eu vi que muita gente bateu nessa tecla por conta efetivamente de ter um possível corte, por exemplo, no ROI ali de 9,9 ou 9,8, ou então a margem líquida ser 7,9, 7,5.
Assim, tem esse risco, ok. Não estou muito preocupado com isso agora, porque isso abre um precedente para outras coisas. E por fim aqui, tem ainda a ponderação desses ativos baseados aqui por Free Float Market Cap, mas o rebalanceamento é anual apenas em abril. Isso aqui também para mim é uma coisa um pouquinho problemática. Estou reforçando aqui, esses critérios todos vêm do tal do diagrama do Cerrado, que é a metodologia que eu acho que está super ligada ali ao Raul, ao VP em si. Eles trazem aqui essa estrutura de baixo custo, veremos, acessível a qualquer investidor. Beleza, então acaba focando aqui na qualidade fundamentalista, focando aqui em uma construção de valor sustentável ao longo do tempo. Beleza. Aqui no site da Teva, eles ofertam aqui um pouquinho de material publicitário justamente com um benchmark que eles comparam apenas com o Ibov. Então aqui eu já acho que é um pouco problemático por conta de comparar só com o Ibov, visto que é um ETF muito mais focado em fatores e filtros de qualidade, filtros de valor, vamos dizer assim. E o Ibov, ele é para ser um filtro, no caso não ter filtros, ele é para ser um ETF mais neutro, né? Um índice mais neutro, que acaba não sendo o ideal para comparar. Da mesma forma que você não deve comparar ao VP11 com o S&P 500 ou com o VT, né, o World 11, não faz sentido nenhum. É uma comparação, não é que é injusta, mas eu digo, não é elegante, né? Vamos comparar com o Bitcoin. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você não deve comparar. Às vezes são ativos que se complementam, não que se comparam. Mas com o IDIV, penso eu que seria mais interessante, tá? Eles trazem aqui essa janela específica aqui desde 2015, e aí a UVP11 bateu o benchmark, seria o Ibovespa, segundo eles aqui. Quando a gente olha aqui as principais posições que o ETF está segurando nesse momento, ele está justamente aqui pegando uma grande concentração do setor bancário aqui, justamente por conta ali daquele filtro está gerando essa seleção. Então a gente tem uma concentração bem considerável aqui de Itaú, ainda mais porque você considera Itaúsa junto e assim por diante. E a gente já vê uma série de bancões aqui, então tem desde o Bradesco, Banco do Brasil, a B3, que não entra no financeiro também. E aí depois, quando começa a pegar outros setores, já tem um percentual muito menos relevante, considerando aqui a concentração altíssima de Itaúsa e Itaú, que acaba sendo a mesma coisa, tá? A fins de arredondamento e de correlação. Tem Tube 3 aqui ainda na terceira página, mas o ponto todo é que a metodologia está entregando essa cesta de ativos por conta aqui daqueles indicadores fundamentalistas, daquela seleção da metodologia, e é isso, tá tudo certo, até aí não tem problema. Acho que justamente o índice vai selecionando isso para você não ficar adivinhando o futuro. Um outro ponto que me chamou muito a atenção é que você ainda não deixou o like e se inscreveu no canal. Mas além disso, e eu vou te agradecer bastante se você fizer, tá? Mas além disso, esse ETF teve aqui um lançamento muito considerável em termos de captação e patrimônio líquido, assim, rápido, tá? Que já está aqui com mais de 26, 27 milhões aqui de PL, e a gente conhece aí gestoras famosas e consideráveis que têm aí ETFs lançados e ficam meio que encalhados ali nos 10 milhões, não conseguem passar muito disso. Aqui a gente já tem um patrimônio líquido chegando a 27 milhões. Então, isso só mostra como a força do marketing ainda assim impulsiona e impacta muito o mercado brasileiro. É claro que o produto também tem suas qualidades, mas eu tenho certeza que as pessoas que compram um ETF nos primeiros 2 dias, elas nem pensam muito no que aquele ETF significa. Por exemplo, quando a gente analisa o AUVP11 no 1 minuto, por conta de ser muito novo, muito recente, só nas primeiras semanas o ETF ele geralmente tem uma dificuldade ali para ele pegar liquidez pelo market maker. Então, são, assim, tendem a ser os piores momentos para você comprar um ETF logo depois do lançamento dele. De novo, não estou criticando o produto nem o índice, estou falando que todos os ETFs eu não recomendo que ninguém compre no primeiro ou no segundo dia, principalmente os do Brasil, tá? Por quê? Porque o market maker, muitas vezes, ele está com o spread bem grande, ele está com dificuldade de trabalhar todas as posições. Tem muita coisa acontecendo, tem muito... A gente chama isso de slippage, né? Tem escorregamento no book, às vezes falta liquidez. E pode acontecer o caso de você ter que pagar um spreadão gigantesco para entrar no mercado, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje, dia 30 de junho, às 10h33, pô, você foi lá, tava R$100 a cota, você falou, pô, hora de fazer meu aporte do mês, porque está na hora. Aí você foi comprar, só que o book estava vazio. Então você foi lá e comprou a mercado. Só que daí você bateu o mercado até aqui em cima, ó. Até em R$100,57. Só esse spread para entrar no mercado já é consideravelmente uma taxa de administração da maioria dos ETFs por aí, tá? Então, a tendência é que isso aqui diminua muito com o tempo, tá certo? A tendência é essa. Porém, nos primeiros dias é um pouquinho mais chatinho, você tem que ficar esperto com os spreads, né? Olha isso aqui. Então, você acaba tendo aí um descontinho para entrar e para sair do mercado. E a gente sabe que investir é para médio e longo prazo, ninguém tem urgência de comprar nos primeiros 2 dias. Isso vale para qualquer ETF, eu sempre falo isso.
Quem tem urgência é SAMU, bombeiro, polícia. Esses são serviços de urgência e emergência. A gente, como investidor, espera, avalia com calma, vê se tem liquidez e entende efetivamente que lugar isso entra na sua carteira. Vamos lá. Qual que é o ponto aqui, além da liquidez? Esse é um ETF que está demonstrando aí vários fatores interessantes para compra de algumas ações brasileiras de uma qualidade maior em termos fundamentalistas. E de fato, olhando para o retrovisor, esses são bons indicadores que no passado muitas vezes garantiram aí bons resultados nos investimentos. Agora, qual que é o ponto? Primeiro, você não pode olhar, investir olhando apenas para o retrovisor, e também tem alguns detalhezinhos aqui para você não sair comprando simplesmente porque os fatores são bons. Aqui tem alguns riscos. O primeiro deles que vocês já viram é uma alta concentração em poucos setores. Então, poxa, mas no Brasil o que deu certo foi banco, foi financeira. Cara, ok, então será que não era para comprar um ETF só de financeiras? Ah, Anthony, não é isso, porque o mercado muda, ele é dinâmico, tá? Então é para comprar o neutro. Então aqui você acabou ficando muito mais exposto num único setor e não necessariamente aquelas métricas de filtros da metodologia te garantem que terá uma diversificação maior nos anos futuros, tá certo? Guarde essa informação que ela vai ser bem importante daqui a pouco. Um outro risco considerável que eu observei aqui, justamente sobre essa questão dos filtros que eles colocam, é justamente isso aqui, ó. Então, o que acontece? Quando você seta um valor absoluto como 10% ou 8%, você além de deixar fora tudo aquilo que é 9,9 ou 7,9, aqui no caso da margem líquida, que é um pouco problemático, porque você deixa de fora muitas vezes empresas que são quase tão boas quanto o seu critério, você abre aí um risco para um corte muito, muito violento em determinados momentos que reduzam o tamanho da cesta. Então, por exemplo, se a gente só tiver no Brasil 5 empresas que em abril de um determinado ano, que é o ano do rebalanceamento ali, eles estiverem ali se enquadrando a esse ROI de 10% e a margem líquida aqui acima de 8%, talvez o ETF só compre 5 empresas. Não é lógico que eu estou exagerando aqui, tá? Hoje ele está com 35, se eu não me engano, né? Isso aí, 35 empresas. Estou jogando aqui um cenário hipotético um pouco pessimista, mas porque justamente é importante a gente levantar os possíveis riscos. Ah, Anthony, você acha que vai ter só 5 empresas que se qualificam nisso? Óbvio que não, tá? Mas se forem, por exemplo, para 20 ou para 15, você já vai ficar ainda mais concentrado, provavelmente, num setor muito específico. Porque a tendência é, quanto mais violento o corte, mais correlacionados são aquelas empresas, porque a tendência é que aquele único setor tenha se dado bem e sobrevivido a uma eventual crise. Então você tem um certo risco de concentração muito grande em cenários um pouco piores, vamos dizer assim. Ainda assim, você vai estar comprando as empresas de maior qualidade, mas não quer dizer que elas vão estar efetivamente mais baratas ou mais caras. Aí já são outros 500. Um outro ponto, por conta do rebalanceamento só ser feito em abril, uma vez no ano, aqui no caso, na frequência de balanceamento anual, eles reforçam aqui justamente em abril. Cara, isso aqui tem um risco que eu vi pouquíssima gente falando, tá? Geralmente é uma galera que manja um pouco mais de mercado, tesouraria. O que acontece? Isso, no Ibovespa mesmo já tem uma coisa chamada front running. Não é o front running ilegal, tá? É o front running calculado. O que acontece? Se esse ETF aqui, ele pega um PL aí de 100 milhões, 500 milhões, até 1 bi, que eu acho totalmente razoável por conta da força do marketing que pode ser colocado aqui e também por conta, de certa forma, do valor aqui que as empresas têm, tá? O que acontece? Cara, toda tesouraria de banco aí, enfim, né, não é para pessoa física isso, tá? Mas os caras que são inteligentes de verdade, que não é o meu caso aqui, os caras que têm computador rápido mesmo, HFT e coisa nada, eles sabem que lá em abril vai ter rebalanceamento desse ETF. Então o que eles vão fazer? Eles vão calcular o índice um dia ou 2 dias antes, isso aí é a coisa mais fácil do mundo, qualquer quant com 2 planilhas de Excel resolve. E aí o que eles fazem? Eles saem comprando na frente antes do fundo rebalancear. E se ele tem um PL muito grande, ele vai gerar um arrasto no preço das ações se elas estiverem muito concentradas. Então, os caras da tesouraria conseguem comprar antes do ETF rebalancear e vão vender para o ETF rebalanceando, vão praticamente ter um lucro garantido. O que eu estou falando aqui é uma operação extremamente complexa, é calculado, não é para pessoa física, mas é um risco que ocorre em casos mais específicos assim. Obviamente não é que isso aqui vai impedir você de investir, não é que isso aqui é um problema para investimento, mas essa característica de balancear, né, rebalancear apenas uma vez no ano, ela acaba facilitando um pouquinho mais aí para essa questão aí do front running, efetivamente. Claro que isso aqui não vai impactar o investimento, mas é um tipo de risco que eu vi pouca gente falando. Por último, aqui também tem um comentário importantíssimo sobre a taxa de administração. Eu vi muita gente falando que 0,75% é muito caro, e de fato é muito caro.
mas pouca gente acaba parando para entender de fato por que é tão caro assim. Hoje, por exemplo, a gente tem ETFs de extrema complexidade que trabalham com opções ou trabalham com criptos, efetivamente, que são mais complexos de você gerir, e eles cobram aí taxas similares, alguns até menores, alguns um pouco maiores, de mercados totalmente diferentes, mas que têm propostas muito mais complexas. O que eu vejo aqui que a UVP11 está fazendo é uma ideia muito bonita, mas que não representa, assim, não justifica esse custo tão alto, né? Hoje a gente já tem soluções aí do Ibov e até de outros índices mais elaborados na faixa aí de 0,10, 0,20, né? Então, a questão assim do custo realmente ficou o dobro ou o triplo da média do mercado. Mas justo, é o produto dos caras, eles botam o preço que quiser, quem quer compra, quem não quer não é obrigado e tá tudo certo. Nesse sentido, eu não vejo muito problema, mas de fato achei mais alto do que a média para fazer uma coisa que não é tão elaborada assim, tá? Esse é o meu ponto. Se fosse uma coisa extremamente complexa, inacessível, dificílimo de fazer, aí eu até entendo que os custos mais altos justificam. Mas nesse caso, eu realmente achei um pouquinho mais caro, mas isso faz parte também do mercado brasileiro ir se desenvolvendo. É normal, tá? Eu imagino que a gente vai ver muito lançamento de ETF esse ano, cada vez mais com mídias de gente conhecida, mas efetivamente eles não vão ser os mais baratos. Acho que a gente viu ali do Primo Rico, foi um dos. A proposta era ser mais barato e tal, ok, mas a maioria provavelmente vai ser cara, vai ser na faixa do 0,50 e tal, e aí vai acabar vendendo bem, já vão ser soluções interessantes, mas efetivamente não vão ser as mais baratas. Acho que a gente ainda não estamos nesse patamar, tá? A questão do custo aqui também me deixa muito pensativo, porque por mais que ele é elevado, a gente vê uma alta correlação com o Ibovespa, que tem soluções muito mais baratas e é um índice de trader, ou enfim, um índice mais neutro, eles efetivamente andam muito parecidos aqui pelo próprio material disponibilizado. Então, em diversos momentos, a gente vê um descolamento das duas cotas, eles criam uma certa diferença aqui de beta, mas eles seguem sendo correlacionados de forma geral, tá? Por quê? Porque muitas das empresas estão nos dois índices, o que muda efetivamente é o percentual delas em cima de um e em cima de outro. Novamente, eu não acho que o Ibovespa aqui é o benchmark a ser comparado, acho que estaria mais para IDIV e olha lá, mas a gente percebe como eles fazem topos e fundos praticamente juntos em praticamente todas as situações. A diferença é que vai mudar um pouquinho da intensidade, da volatilidade, da valorização. Então, às vezes o Ibovespa se recuperou melhor e aqui a UVP11, que é representada aqui pelo IAFD, né? Índice de Ações Fundamentalistas aqui, TEVA, beleza? Em alguns momentos ele se recupera melhor, em alguns momentos o Ibovespa. A gente percebe nitidamente que os topos e os fundos que os mercados geram, eles são super correlacionados. Então aqui já vão alguns avisos e alguns alertas se você está interessado em comprar a UVP11 e colocar na sua carteira. Eu vou fazer 3 perguntas, inclusive essas 3 perguntas fazem parte de um checklist de investimentos que ele está lá dentro do Capital Certo. Caso você tenha interesse, o nosso manual prático de ETFs e investimentos para o Brasil está em promoção, inclusive, em último dia. Lá tem esse checklist de bônus para você se fazer. Tem 10 perguntas, mas eu vou trazer 3 aqui para você, tá? Então, você está pensando em comprar a UVP11 ou qualquer outro investimento, ETF, assim por diante. Primeira pergunta, estou lendo aqui. Esse ativo tem coerência com seu perfil e objetivo financeiro? Ou você está apenas sendo seduzido por uma performance ou por uma notícia recente? Você tem que responder para si mesmo, não precisa nem responder para mim. Outra pergunta, esse ativo, ele melhora a sua carteira ou ele é apenas mais do mesmo, daquilo que você talvez já tenha? Você já tem exposição àquele setor, àquele país, àquela estratégia? Você vai estar concentrando ainda mais os seus investimentos sem perceber? Última pergunta, porque eu não vou dar todas aqui, né? Estão lá no bônus para você que quer ter acesso. Esse ativo, ele é core ou ele é satélite na sua carteira? Ou seja, você vai manter ele para longuíssimo prazo ou ele é só uma exposição temporária, vamos dizer assim? É claro, se você quiser aprender a responder muitas dessas perguntas e muito mais sobre ETFs, tem o Capital Certo, tem também nossa plataforma de análises que tem de bônus as carteiras recomendadas para você aprender na prática a fazer tudo isso. Tá tudo explicado aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas a grande sacada aqui dessa reflexão final que a gente tem que pensar é a seguinte: em termos de prós e contras, a gente tem vários prós. Primeiramente, tem aí o parabéns por estar fazendo uma coisa muito diferente e movimentando esse mercado. Eu tenho certeza que muitos stock pickers vão considerar comprar esse ETF, talvez outros ETFs, só por conta de ter alguém famoso e relevante no mercado financeiro falando que ETF agora é bom. Isso é muito interessante, fica aí o meu apoio em relação a isso. Outros prós.
Esse ETF ele tem a tendência real de comprar bons ativos, ativos de valor, empresas que não são endividadas, empresas que tendem a continuar sendo lucrativas e que têm ali uma certa probabilidade de elas também se valorizarem no médio e longo prazo. Não quer dizer que vai bater o índice Bovespa, não quer dizer que vai bater o IDIV, mas a tendência é você comprar bons ativos por aquela taxa de administração que eles oferecem lá. Agora, alguns contras, na minha opinião, ou fatores de atenção para você ficar esperto se optar efetivamente por comprar ou por não comprar. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O primeiro contra, na minha opinião, faltou ainda assim muito material publicitário comparado aí com as concorrentes. Então a gente conhece já o padrão do BTG, ele acaba tendo essa forma de ofertar os produtos, é uma escolha deles, não tem problema, mas fica aqui a sugestão amigável dos concorrentes, a Boa Vista e a Investo, por exemplo, ambas, eu aproveitei para citar duas, né? Ambas sempre fazem materiais publicitários de muito mais riqueza de detalhes, né? Hoje a gente não encontrou praticamente nada no site oficial do ETF, isso acaba sendo um pouquinho problemático. É lógico que no material publicitário os caras botam propaganda, né? Tem que ajudar a vender, isso aí a gente sabe, não tem problema. Mas para o investidor pessoa física, às vezes fica muito complicado saber avaliar de fato esses investimentos. Outro contra, na minha opinião, a questão da taxa de administração. Então, efetivamente, não é isso que vai matar o seu investimento. Não é por causa disso que o ETF é bom ou ruim, mas eu especificamente e muito pessoalmente falando, achei muito caro, achei muito alto, tá? 0,75 realmente achei um pouco fora aqui da nossa realidade do Brasil. Já está na faixa do 0,25, 0,30, 0,50. 0,50 já é salgado, né? Já é raro a gente achar dessa. Hoje em dia a gente tem muita opção boa por 0,30 para investir fora do Brasil já. De novo, né? Não que se compare, mas concorre ao entrar na carteira das pessoas. Então achei um pouco caro. Questão de tempo para cair, tenho certeza que não necessariamente esse produto, mas os próximos a serem lançados já vão vir mais baratos. É assim, né? O mercado vai pressionando. Se não pressionar, não sai. Tá que nem política. Se não pressionar, não sai. É assim mesmo. Na política até pior, né? Na política geralmente não muda. E os últimos dois pontos de atenção, acho que é aquela questão do corte, efetivamente aqui em como o índice foi feito, justamente por excluir possivelmente empresas que são quase muito boas, né? Quase com esse ROI 10% ou quase com a margem líquida 8%, você corre o risco de excluir aquelas com 7,9, com 9,9, ok, mas também você corre o risco efetivamente de ter aí uma concentração muito grande, acabar amassando um pouquinho aí a quantidade de ativos. Você pode reduzir demais a quantidade de ativos ali e você pode acabar ficando muito concentrado, que na minha opinião é um risco. Quando você concentra, você tende a aumentar o risco, mesmo que você está concentrando em empresas e estratégias de valor. Por isso que nesse caso, em algumas janelas, até mesmo o Ibovespa, que tem um monte de coisas não tão boas lá dentro, acaba rendendo melhor por conta da descorrelação dos vários ativos. Lógico que são janelas diferentes, são propostas diferentes, mas efetivamente você tem aqui um risco muito maior de concentração. Outro ponto que eu já comentei foi a questão do rebalanceamento único ser apenas em abril. Isso não é tão legal na minha opinião. Um dos grandes benefícios que os ETFs conseguem entregar para as pessoas, né, falando de imposto de renda, é a questão do rebalanceamento não ter custos e também do reinvestimento dos dividendos ser isento ali, né, independente do caso se for taxado ou não. Então aqui o índice poderia se beneficiar de um rebalanceamento trimestral para manter uma aderência um pouquinho maior, para manter um rebalanceamento maior, sem efetivamente girar a carteira e girar patrimônio com custos, né? Se fosse para pessoa física replicar o índice na mão, ela teria alguns trabalhinhos a mais, se atentar aos 20 mil reais e assim por diante. E claro, ainda tem aquele risco do front running, que eu de novo não acho que é gigante, mas ele existe. Reforçando também a questão do spread nos primeiros dias ser muito alto lá no gráfico, e a minha conclusão aqui é que você tem que tomar muito cuidado se for colocar a UVP11 como core na carteira. Eu não colocaria como core por conta do risco da concentração. Você está concentrado somente no Brasil, tem um risco de ser concentrado num setor apenas específico, né? Agora está bancário, mas pode ser que mude. Você tem o risco de concentrar em poucas empresas, de poucos setores, de um único país, de uma única moeda, e aí efetivamente isso acaba não funcionando muito bem como core, na minha opinião. Ah, Antônio, eu quero colocar como satélite, porque eu acho que pode ser um fator aqui mais estratégico para eu entrar e para eu sair. Acho que até pode fazer mais sentido do que segurar para longo prazo, mas vai totalmente contra a proposta deles, que é comprar e segurar quase que para sempre, fazer um buy and hold na veia, como eles falam, né? Mas aí é uma opinião sua. Então é isso. Comenta pra mim o que você achou do UVP11, se você vai comprar, se não vai. E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens que os ETFs têm
frente a tantos outros investimentos que a gente fala todos os dias aqui no canal, eu vou te recomendar nesse vídeo aqui. Grande abraço, muito obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.